Sua marca, seu DNA. É o nome do podcast de hoje do Business and Connections. Mas eu posso dizer, será que você está registrando a sua marca? Está registrando a sua patente? Tudo isso pode impactar o seu negócio. Então vamos lá, porque está começando o nosso BC de hoje. Alô, amigo, alô, amiga, chegando o nosso Business and Connections de hoje. Que honra, começando mais uma semana. E eu vou dizer para você, olha, se você não registrou sua marca ainda, aliás, você pode estar perdendo dinheiro. Porque se você está criando toda uma marca, fez ali o seu contador, colocar um CNPJ e esqueceu de registrar, alguém pode pegar o seu nome. Você sabia que isso pode impactar muito o seu crescimento? Começando agora então o nosso Business Connections número 19, com o apoio da Voice Training, Escola de Oratória, Formação para Palestrantes, também a Toye Produções e Eventos e a Toye Treinamentos, com ela, a maior especialista em marcas e patentes da Unielas, Luísa Caldas. Que honra recebê-la. Você vê que eu fui sucinto, então eu ficaria aqui horas e horas só para falar o seu currículo, né? Muito obrigado, Sidney. É um prazer estar aqui com você. Eu agradeço demais aqui o convite. E para a gente é uma honra falar com os empresários a respeito do registro da marca, da propriedade intelectual. Enfim, eu acho que hoje o programa promete. Se for para trabalhar a propriedade intelectual, eu vou sair, vou deixar o programa de lado, porque eu não tenho nem propriedade, muito menos intelecto, para ser registrado. Eu acho que precisavam fazer uma patente de mim, viu, Luísa? Você que pensa, viu? Explica, vamos lá, o que é marca e o que é patente, porque podem ter conotações diferentes. E sempre tem, viu, Sidney? Geralmente as pessoas falam que vai patentear a marca, né? Isso aí é muito comum, assim, no mercado, mas são coisas completamente diferentes. Vamos lá, vamos começar pela marca, tá? A marca é o nome que você batiza o seu produto, ou a sua empresa, ou o seu evento, enfim, seja qual for o seu projeto, se você coloca um nome e quer que esse nome seja exclusivo, é uma marca. Então, é registrado como marca, você tem certificado e você tem os seus direitos. A patente já é uma coisa diferente. A patente já te dá a propriedade daquilo que é físico ou daquilo que é, de repente, um processo industrial. Então, por exemplo, foi desenvolvida uma máquina diferente, foi desenvolvido uma ferramenta, um medicamento, um cosmético que faz o que os outros não fazem, ou que tem uma inovação mediante aos outros produtos que existem no mercado. Para que o inventor tenha propriedade intelectual daquilo, ele precisa fazer o registro da patente. Então, basicamente, a diferença é essa. A patente é a inovação feita num produto e a marca é o nome do produto, o nome da empresa, o nome do empreendimento. Só isso. E eu vou trazer já aqui, eu sei que nós vamos ter muitos assuntos, mas a patente, principalmente quando é na área da indústria farmacêutica, ela tem um limite. É o que está acontecendo com o Ozempic agora. Ai, nem que fala, provavelmente Sidney. pode perder a patente, mas porque quando perde a patente, explica mais tecnicamente, Eu parece vou que explicar. podem comercializar aquela substância, aquela fórmula. E como que funciona, exato. Luísa? Como que funciona isso, Sidney? E assim, o de medicamento realmente é o que dá mais polêmica. Sim. Por quê? Porque existe um tempo útil dos direitos sobre a patente, tá? Sim. Então, quando você solicita uma patente ou de um medicamento ou de uma ferramenta, seja qual for a natureza do produto, você tem um tempo de 15 a 20 anos de propriedade. Tá. Passado esse tempo, aquela patente cai em domínio público. O que quer dizer isso? Qualquer pessoa pode ter acesso à fórmula, pode fabricar, colocar no mercado para vender e não precisa necessariamente pagar royalties para aquela pessoa que desenvolveu, para aquela pessoa que tinha patente, tá? Quando a gente fala de medicamentos, as indústrias farmacêuticas têm a tendência de achar que 20 anos é muito pouco. Para poder. É bastante coisa. É bastante tempo, né? Porque o que acontece? Para se chegar no medicamento, existe um investimento muito grande, muito alto em pesquisas, em testes, enfim. Até realmente o medicamento chegar na mão do público, muitas coisas aconteceram e muitos investimentos foram feitos. Então, a indústria farmacêutica ela só tem 20 anos para poder ter o ressarcimento, ter o lucro sobre aquele medicamento.
né? Depois disso, cai em domínio público, todo mundo pode fabricar e o preço do medicamento fica até mais barato. E aí entre os genéricos. Aí entre os genéricos, tá? O que acontece? No caso de medicamentos, geralmente há essa polêmica aí de se achar que 20 anos é muito pouco. Quando a gente fala de tecnologia, de ferramentas, às vezes 20 anos é muita coisa, tá? Tecnologia principalmente, Sim. porque uma tecnologia que é desenvolvida hoje, é feita a patente, daqui 2 anos já existe uma outra tecnologia muito mais nova que aquela acaba ficando obsoleta, então não tem muita discussão. Que é mais fácil deixar o código aberto, então, né? Então, aí nesse caso... tecnologia, né? em tecnologia. E quando eu falo assim, produtos tecnológicos, eu digo máquinas, ferramentas, televisores, enfim, eletrônicos. Então, quando você traz, até na indústria automobilística também, então assim, como a velocidade é muito maior em termos de inovação, Sim. então ninguém discute essa questão de 20 anos, porque 20 anos para eles não fazem sentido nenhum, né? Agora, medicamentos já é um pouquinho mais complicado por conta disso, porque realmente os laboratórios querem ter, né, o ressarcimento daquele investimento assim por muitos e muitos anos. Porque antes um medicamento vai sair para a sua divulgação, a venda em si, ela passou por pesquisas com cientistas, com especialistas, testes, depois a homologação junto às agências nacionais de cada país, depois a comercialização, os representantes. Aí eu já cansei. Olha o custo. Você já pensou no custo disso? Você viu só? Eu criei toda aqui uma cadeia. Exatamente. A pessoa, eu acho que poderia estender um pouquinho mais. É muito interessante. E quando você... até eu falei dos softwares abertos, códigos. Como que funciona essa patente? Porque, querendo ou não, se é aberto, Lu, praticamente... Domínio público, é domínio né? público. Isso. Aí a gente já está falando do registro de software, que isso, também é feito no NPI, também é uma propriedade intelectual. Tá. Aí já existe uma legislação específica para isso, tá, Sidney? Então, o código-fonte é exatamente o capital intelectual de quem desenvolve um aplicativo, um programa, um sistema, etc. Então, é ali que está o segredo, né? O segredo realmente de fato daquele código. Quando você tem interesse em ter propriedade daquele código, você faz o registro. E é muito rápido, é muito simples, é um dos registros mais simples de se fazer, que legal. Que é o registro do software em si, que é aquele código-fonte. Quando o código é aberto, as pessoas deixam em domínio público, então ele não faz questão de ter a propriedade daquilo. Agora, quando realmente você desenvolve ou paga alguém para desenvolver e você quer ter a propriedade disso, você tem como fazer esse registro de software e aí ele já não fica aberto, ele já fica privado. Qualquer quebra daquele software já se caracteriza pirataria. O que é importante e é muito interessante falar na questão de registro de software. Geralmente, quando a pessoa quer registrar um software, ele vem com a ideia que ele vai registrar a ideia em si daquele software, daquele aplicativo, e não é necessariamente assim que funciona. Sim. Então, eu vou dar um exemplo muito clássico que a gente sempre dá nas palestras, enfim. A gente tem aquele aplicativo que a gente pede comida, quem nunca, né? Sim. Muito famoso. O iFood, muito bom. Vai me patrocinar, então, quem estiver ouvindo, #patrocina o BC iFood. Muito bom. Ideia fantástica, né? Olha a ideia, olha o conceito de trabalho, onde você une os motociclistas, que tem lá sua moto e está ali com aquele tempo, de repente, ocioso, que acaba tendo aí um percentual, né, da lucratividade desse trabalho. Você tem os restaurantes e os supermercados e você tem o consumidor final. E você tem ali o aplicativo central que faz essa conexão entre os três. Então, a ideia central é sensacional. Sim. Existe um código-fonte para que realmente aquele aplicativo funcione. Então, esse código-fonte ele é protegido. Quando a gente fala de um concorrente, esse concorrente pode também apresentar. Como a gente sabe que tem concorrentes? O rap. Por exemplo. O rap eu nem vejo mais na rua. E a Uber também, tem Uber Eats. Uber Eats, exatamente. Então, você entende que são empresas diferentes com a mesma solução, porém, cada uma delas tem o seu código-fonte. Cada uma delas tem, exatamente. Cada uma delas tem seu código-fonte, cada uma delas tem a sua marca, cada uma delas tem o seu símbolo, o seu mascote. Então, assim, o que é importante que as pessoas entendam, não adianta querer registrar fazer um registro de software querendo registrar a ideia em si, porque a ideia em si não vai ser. Claro que quem é pioneiro
acaba tendo um market share muito mais interessante de mercado. Não, e detalhe que você está com um cara aqui de tecnologia e reaproveitar códigos nós, desenvolvedores, sempre fazemos, mas não vai você trabalhar no iFood, ser contratado pela Rappi e querer aproveitar o código da empresa antecessora, que você vai ter confusão na sua vida. Vai ter problema sério. E deixa eu falar para vocês estão vendo que a Luísa está falando muito bem aqui? Por quê? Obviamente a Voice Training, Escola de Oratória e Formação de Palestrante, já esteve na vida dela. Exato. E uma das formações e é justamente isso. Só que, nesse momento, eu quero falar para você que tem empresa. Você quer ter um time que fale bem, um time que interage de maneira bem assertiva, que consegue levar a mensagem para o próprio cliente final e também ter um ambiente comunicativo totalmente eficaz para o clima ficar ali o mais perfeito possível. Tá aí a Voice Training, Escola de Oratória e Formação para Palestrantes, que leva para você esse treinamento. QR Code na tela e você pode interagir e levar um treinamento em company. E detalhe, você vê ali um líder que está com muitas restrições dentro da equipe. Será que a comunicação não violenta está sendo trabalhada nesse time? Bora chamar os especialistas da Voice Training, Escola de Oratória. Lu, vamos voltar um pouquinho, eu falei já, você vê que eu já vou na parte técnica, eu vou indo e voltando. O Business Connections é assim, você já me conhece, Sim. Você vai e volta, mas ao mesmo tempo a gente tem um objetivo. Sim. Unielas é uma empresa só delas, só de mulheres. É uma empresa, por isso que a sua empresa é bonita. Muito obrigada. Muito obrigada. Só tem mulheres. Já passaram de 14 lá? Obrigada. Quanto que vocês estão? Já estamos em quase 15 pessoas. Eu sempre vou... Tá aí já caminhando para algumas que vêm aí durante esse ano. E por que Unielas e por que começar com marcas e patentes? Fala para mim. Excelente. Bom, começar com marcas e patentes é redundante. Eu já trabalho com marcas e patentes desde 98. Detalhe. A lei de propriedade intelectual foi sancionada no Brasil em 96. 2 anos depois, Então foi muito fácil a minha vida, né? Você imagina a minha vida profissional com uma lei recente, né, no Brasil. É quase a inteligência artificial da época, né? Era modinha. Então eu comecei... Nem modinha, porque era algo disruptivo, Não, né? sim, completamente. No Brasil, sim, a gente não tinha uma lei mesmo. E assim, se você comparar o que é o Brasil de 98, 96 para cá e de 96 para trás, não tem comparação. O Brasil cresceu em termos de tecnologia, de inovação, enfim, justamente após a lei de propriedade intelectual. E isso não é à toa. Por quê? Porque qualquer empresário, qualquer empreendedor, ele sempre busca, e é o que realmente deve ocorrer, a lucratividade em cima das inovações que são projetadas, né, que são investidas. Como a gente não tinha, em 96 para trás, a gente não tinha uma lei mesmo que resguardasse as pessoas que inovavam, que iam buscar inovação, que iam desbravar novas tecnologias, nada disso, as pessoas não eram motivadas a buscar inovação, elas não eram motivadas a criar novas coisas e novos produtos. Nem as empresas e nem as pessoas. Por quê? Porque era muito fácil, Sidney. Eu investia lá, de repente, milhões para desenvolver um novo dispositivo para alguma situação. Você não investiu absolutamente nada, é o meu concorrente, esperava realmente eu colocar o produto no mercado e depois você copiava. Não tinha uma legislação que realmente te impedisse disso. Nossa. E você colocava no mercado a metade do preço. Então, assim, como que as empresas elas se motivavam a buscar inovação? Não se motivavam. Simples assim. Então, a partir do momento que você tem uma lei de propriedade intelectual e que é de primeira linha, a do Brasil, ela é tão eficaz quanto a nos Estados Unidos como é na comunidade europeia. Você acaba tendo empresários, que é o que realmente faz um país crescer, e nós sabemos disso. Sim. Você tem empresários e pessoas empreendedoras buscando inovação porque sabe que tem uma lei que a protege. Sabe que se ela colocar um produto no mercado, se ela fizer o registro da marca ou se ela fizer a patente, ela vai ter uma lei que ampare
caso tenha alguém que venha plagiá-la ou buscar uma concorrência desleal. Então, isso fez com que o Brasil realmente se tornasse, nesses últimos 27 anos, aí, referência nessa questão de propriedade intelectual. Aqui eu gosto de ser aquela pessoa mais simples que tem. Perfeito. Tá bom? Nas perguntas, até mesmo porque eu tenho pessoas que devem ter um nível de conhecimento sobre marcas e patentes totalmente excelentes, mas temos pessoas que estão ainda no começo obviamente, da carreira ou nem conhecem esses detalhezinhos. É verdade. Você falou que começou em 96, aí vamos fazer uma comparação. A Coca-Cola, perfeito, que a fórmula dela é escondida a 7 chaves. Sim. E aí a Pepsi chegou. Concorrente direto, a mesma cor, tá, gente? Tá. É a mesma coisa, sabor totalmente diferente. Sim. Isso lá atrás foi registrado bonitinho, como marcas, patentes. Como que foi esse processo? Sim. Você já chegou a estudar esse caso ou não? Sim, isso aí, principalmente as marcas de alto renome. Tá. Marcas de alto renome são aquelas marcas que ela tem proteção mundial, porque elas já atingiram um nível de maturidade, de conhecimento, assim, tão grande que não tem como você falar a palavra refrigerante não vira sua mente aquela determinada marca, tá? Aí são proteções especiais, etc. Lembra quando eu falei que a gente não pode monopolizar uma ideia? Então, a ideia de se ter um refrigerante preto não é monopolizada. A marca X tem o seu refrigerante, né, de Coca, a marca Y e assim por diante. Quando a gente fala, assim, de marcas famosas desse tipo, e você vê que o sabor é diferente, enfim, a gente está falando de segredo industrial, que já é uma outra situação. E cada empresa, ela tem o seu jeito específico de guardar o seu segredo industrial. Ai, que lindo. É muito interessante isso. Então, assim, a gente tem empresas, por exemplo, que aí ela não faz a patente, porque se ela fizer a patente, entenda bem, a patente eu tenho que entregar a fórmula para o governo, que é onde nós fazemos o registro das patentes. Em contrapartida, o governo o Estado nos dá a propriedade daquela fórmula durante 20 anos, só que em troca, depois de 20 anos, aquela fórmula fica pública para todo mundo, né, fabricar. Quando você tem um segredo industrial, já é diferente. Você não faz a patente e você guarda esse segredo da forma que lhe convier dentro da empresa. Então, tem empresas, por exemplo, que um sócio tem uma parte da fórmula, o outro tem outra. Tem empresas, por exemplo, que guarda aquela fórmula num banco e se acontecer alguma coisa com ele, tem uma pessoa específica, uma procuradora específica que pode ir até aquele banco no cofre e pegar a fórmula, enfim. Então, cada empresa ela tem um jeito. Então, não é registrado, teoricamente. Não. A gente chama de segredo industrial. Aí, esse segredo industrial, uma vez que ela não é cedida para patente, ela não tem tempo, né, de cair em domínio público. Então a Coca-Cola tem um segredo industrial. Não só a Coca, mas Pepsi, como N empresas que a gente conhece aí. Por isso que também tem, gente. Por isso que tem. Você fala assim, poxa vida, ninguém consegue chegar nessa fórmula X, ninguém consegue chegar nessa fórmula Y, porque é um segredo industrial. Mas agora entra uma outra curiosidade. Olha aqui, a criança, né? Sim, a criança é curiosa. Delícia, claro. Tem a fórmula. Sim. Tá lá nos Estados Unidos. Tá. Aí fabrica aqui na fábrica perto de Sorocaba. Sim. E é a mesma fórmula. Perfeito. E como que veio? Cada empresa... Não teve nenhum químico que desvendasse ainda, Cada Lu? empresa tem o seu formato de guardar o seu segredo industrial, seja para qualquer área, não só alimentos. É que alimentos é o que está mais perto da gente, né? Mas em qualquer área, cada empresa tem o seu formato de guardar o seu segredo industrial. Então não vamos desvendar o segredo agora. Então, você que está em casa, eu sei que eu queria... Meu sonho era ter um programa de fofoca, mas esse segredo eu não posso contar para você. Esse não dá. Não dá. Ô Lu, trazendo um pouquinho, hoje vemos... Você é formado em Direito? Não, né? Não, em Administração. Em Administração, e pós-graduada em Propriedade Intelectual. Eu dou aula para advogados em Propriedade Intelectual. Aí que eu quis chegar. Isso aí. Porque hoje temos advogados começando justamente as especializações deles para essa parte da propriedade intelectual. Sim. Como que é trabalhar as leis que eles dominam muito bem, como você domina também como administradora e especialista da área, como é essa multiplicação de conhecimento, porque você ainda é aquela profissional raiz da área. Sim, muito, muito. O que acontece, Sidney? Para os advogados, na maioria das vezes não compensa ele investir dentro do escritório dele uma área de propriedade intelectual.
Por quê? Porque são demandas muito pontuais. Não é a mesma quantidade de demanda que ele tem para outros aspectos empresariais e afins. Sim. Então, o que geralmente os escritórios de advocacia, os advogados fazem? Eles pegam essas demandas dos clientes pontualmente, quando acontece, enfim, ou de repente até agregam com outros serviços, e essa parte de propriedade intelectual em si, eles terceirizam para unir elas. Ai, que legal. E aí, o que acontece? Olha a excelência do trabalho da advocacia. A Unielas entrega tudo pronto, porque ele tem lá 14 pessoas especialistas que sabem o que faz. Quando sai uma exigência ou sai algum tipo de problema, a gente sabe exatamente qual é o caminho, a gente não precisa pesquisar nada, porque a gente já sabe o que fazer. E a gente entrega tudo pronto para ele, para que ele entregue pronto para o cliente. Então, para o cliente não quer saber se o advogado terceiriza ou não. O cliente quer saber se realmente a marca dele está resguardada, se os direitos dele estão resguardados. Então, essa parceria que a gente acaba tendo com os advogados é uma parceria sensacional, que ele entrega um trabalho com excelência para os clientes e os clientes ficam satisfeitos porque os advogados cuidam de tudo, de todas as áreas da empresa dele, com excelência. Inclusive, eu atendo grandes artistas lá, né, que a gente acaba atendendo e cuidando das marcas, enfim, justamente por conta dessa terceirização dos advogados. Então, para os artistas, são os advogados que cuidam de tudo. E realmente cuidam de tudo, de todas as áreas. Sim. Só que essa parte dos registros, enfim, somos nós que fazemos lá no final, lá na ponta. E você já vai falar o que você cuida dos artistas, que eu fiquei curioso, porque agora eu tenho que falar que os artistas, quando sobem no palco, precisam de uma boa produção. E para produzir um evento para os artistas, Toyê Produções e Eventos esteve no último final de semana, justamente no Expo Barra Funda, juntamente com a New Star Produções e Eventos, em mais um grande evento realizado. Aliás, no meio de semana, a Toyê Produções e Eventos, sim, produziu o casamento da minha filha, gente. Maísa Botelho, a grande especialista em e-commerce. Veja, então, se você quer ter um evento com qualidade, com todo planejamento estratégico para você não ter falhas desde a chegada do seu público até a saída do seu público e, se for o caso, até o deslocamento com o lado turístico para a hospedagem do seu público, você precisa de uma empresa totalmente qualificada, que é a Toyê Produções e Eventos no Instagram. Tem tudo isso para você. Então, basta adicionar lá e pedir o seu orçamento. Lu, e aí os artistas? Os advogados chegam, eu tô lá, tô aqui com o Roberto Carlos. Qual que é o registro que eles fazem? Que tipo de trabalho eles fazem? É a música? É a composição? Sim. É o acorde? Fala pra mim, eu toco essa bola pra você, que você deixou pingando pra mim. Que interessante, né, o Sidney? Às vezes, o público em geral, ele vê o artista ali e ele acha que a marca do artista é simplesmente ali o nome, né? Vou chutar nomes, tá? Só Gustavo Lima, Tiaguinho e assim por diante. Não é simplesmente o nome. Por trás de toda uma produção, e você sabe disso, existe todo um empreendimento naquele artista. Então, quando ele lança, por exemplo, um projeto X, né? Um projeto para poder fazer uma temporada de músicas na praia, uma temporada em outro local, enfim, ele traz uma marca para aquilo, né? Ele traz uma marca para aquele projeto. E aquela marca, ela deve ser registrada. Sim. Né? Um caso muito, muito interessante foi na época se eu não me engano, foi Maiara Maraíza, não fomos nós que atendemos, mas foi da Marília Mendonça, que ela teve aquele projeto As Patroas. Sim. Né? Na época, ela tinha aquele projeto As Patroas, junto com as meninas e tudo, e aí elas foram notificadas por uma outra pessoa que já tinha essa marca registrada, chamada A Patroa, alguma coisa nesse sentido. Não fomos nós que atendemos, claro, mas como nós somos do meio, os colegas acabam, né, nos Vazou falando. a informação. Vazou, saiu na imprensa, então assim, não tem problema nenhum da gente comentar. O que quer dizer isso? Se você é artista e vai lançar um projeto e esse projeto tem uma marca, essa marca precisa ser registrada. O seu nome artístico precisa ser registrado. Se você lança um slogan, esse slogan precisa ser registrado. Um bordão. Por exemplo. Então, tudo isso é propriedade intelectual, para que não tenha problemas, porque assim, existe a diferença do artista e do anônimo. Aquele empreendedor que é anônimo,
é mais difícil do verdadeiro dono da marca ter acesso a ele e descobrir que ele está utilizando uma marca ali, né? Agora, o artista não. O artista, quando ele coloca a marca, ele coloca a marca para ser pública, para ser conhecida, para ser famosa. Sim. E acaba chegando no verdadeiro dono da marca. Então, ele precisa ter esse apoio de, antes de colocar esse projeto para andar, para fazer logotipo, fazer a produção desse projeto, ele precisa ver se a marca desse projeto ele está disponível para registro. Primeiro ele entra com o processo de registro e depois ele anuncia para o público. É justamente essa sequência. Você está gostando? Compartilhe. Basta pegar essa setinha aqui do programa no meu canal Sidney Botelho, no Instagram, no YouTube, também no Instagram, ou também no podcast Business and Connections, porque nós estamos com 2 horários, um às 2, outro às 18. Então preste atenção que nós estamos em 2 canais distintos. Mas ao mesmo tempo você pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Nem precisa de registro de marca, gente. Não precisa, basta você ter ação e compartilhar. Não vai ter custo, não vai ter nada. Você só vai gerar mais, assim, audiência para nós e nós contamos com esse carinho porque muitas pessoas precisam receber esse conhecimento que a nossa Luísa Caldas está transmitindo. Vamos para o processo? Vamos. Vamos lá. Eu tenho minha marca X. Excelente. Onde a marca X... eu preciso... Não posso falar da marca X, porque já tem um dono muito grande aí, ele pode brigar comigo, o Elon Musk, ele pode derrubar minha live, tá bom? Ok, eu tenho a tá marca S, Ok. tá bom? Que não é Tá Sadia, é bom. Sidney. Pronto? Sim, tá S. ótimo. Uhum. Eu primeiro tenho que te procurar, depois o meu Exato. contador, depois a equipe de marketing e assim por diante, toda uma equipe lógica. Explica pra nós como... Faz o Exato. tutorial para aquela câmera ali, Lu. O que acontece, Sidney? Geralmente, principalmente no Brasil, né? O americano ele já tem mais essa cultura de propriedade intelectual, então é mais simples. Mas no Brasil, o empreendedor ele faz justamente o contrário. Ele primeiro abre a empresa, porque tem que emitir a nota fiscal, porque senão nem não isso ele fatura. faria. Coloca a marca, faz logotipo, faz marketing, porque ele precisa vender, coloca no mercado e depois, lá na frente, ele vem buscar fazer o registro da marca. Qual a probabilidade disso dar um pouquinho de ruim? Como dizem, né? Muito grande. Por quê? Porque se ele não faz a pesquisa dessa marca antes de colocar no mercado, a probabilidade dele ter um concorrente que já registrou essa marca antes é muito grande. E cada dia que passa, por uma questão lógica e de estatística, fica pior. Sim. Né? Nós temos ramos, por exemplo, no ramo de confecção, que a disponibilidade de marca é de 20%. Nossa. Ou seja, a cada 100 Envolve marcas... o KNAI também, né? Exato, porque assim, existem muitas marcas registradas no ramo de confecção. Então, quando a pessoa pensa numa determinada marca, e a gente vai fazer uma pesquisa, a equipe vai fazer uma pesquisa, a probabilidade daquela marca não estar disponível é de 80%. Então, por isso que a gente até pede para o empreendedor mandar várias opções para que dentro daquelas opções que ele mandou, a gente possa encontrar uma marca livre. Então, assim, a primeira coisa, o meu projeto é X, a minha empresa é X, seja qual for o ramo de atividade. E o nome que eu vou utilizar é Y. Então, o que deve ser feito? Uma pesquisa com a profissional de propriedade intelectual para verificar se aquela marca já não tem dono. Para que você não tenha problemas jurídicos. Antes mesmo da equipe de marketing, então. Completamente, bem antes. Porque se de repente aquela marca já tiver dono, você já começa a pensar num plano B, numa segunda opção, e a equipe de marketing só vem trabalhar na identidade visual, no planejamento de marca, de expansão de marca, depois que aquela marca realmente está escolhida, registrada, né, pelo menos o processo andando, para que não tenha surpresas lá na frente. Porque, Sidney, todos os dias eu tenho clientes que chegam com a gente com uma notificação nas mãos. Todos os dias, sem exceção. E aquela pessoa que ainda nem te procurou anteriormente, é uma pessoa nova, teoricamente. E às vezes não sabia. Ele nem sabia. Para ele... Não tá acompanhando o Business Connections Pois hoje. agora não, né? Agora não dá. E para a lei, assim, você não pode alegar desconhecimento. Sim. Então, se você coloca uma marca no mercado, seja qual for a atividade, e essa marca já for registrada para uma outra pessoa, essa outra pessoa que é o dono da marca, ele pode te notificar sim. E se você não mudar de marca, você pode ser acionado judicialmente, tendo um prejuízo muito maior. E quando a gente fala mudar de marca, você já começa a contabilizar.
você vai ter que tirar o site do ar, você vai ter que tirar as redes sociais do ar, você vai ter que mudar o atendimento telefônico para uma outra marca. E você vai ter que mudar camisas, uniformes, Tudo. um monte de coisa. Então, a única dúvida, antes de eu falar da grande oportunidade, Sim. eu aprendi que X era de Xuxa. Agora X é do Elon Musk, é isso? Você viu? Pois é. É um mundo moderno, gente. Nossa, para com isso, não dá mais para viver, sabe? Pois é. E aí a gente tem gerações agora, né? A gente tem gerações Z, X, gerações... Z, já não pode mais. As letras estão assim, alta. Ainda bem que tem... Até o mundo acabar é usar as 23 letras do alfabeto, né? Deixa eu falar para você aprender a ler. Você aprender a utilizar a comunicação, a grande oportunidade nos próximos dias 17 a 21 de março, porque a de fevereiro está lotada. Esse bonitão que sou eu mesmo, fiquei bonito nessa foto. Nossa, eu tô bem bonito mesmo. 17 a 21 de março, das 18 às 22 horas, 5 dias. Nossa, comigo! Cara, imagine você passar 5 dias comigo treinando oratória, comunicação, oratória, palestra e interpretação. É o método COP. O QR Code está na tela. É bom ou não, Lu? Opa, imagina, eu sou... suspeita, né? Muito. Tá aí, ó, gente. Então não perca, a grande oportunidade é a turma reduzida, viu, gente? Turma reduzida, porque eu não coloco 100 lá não, porque não dá para fazer dinâmica. Depois você não consegue falar direito não, vai ficar reclamando, vai ficar falando que nem Minions. Então aproveite esse curso que a Voice Training está oferecendo para você. Lu, é muito interessante que o empreendedor hoje, ele quer ganhar dinheiro. Sim. Só que nós temos o empreendedor digital. Ok. Aquela pessoa que veio da pandemia. Sim. Que lançou a sua marmitinha fitness. Perfeito, excelente. Essa, já você sabe onde eu quero chegar. Sim, exatamente. E ele fez uma marca, só que até então estava no condomínio. Olha, eu faço marmita fitness. E a marca dele é chamativa. Ok. E aí? Muito bom. Quantos prejuízos essa pessoa teve depois de 5 anos? Vamos lá, Sidney. É assim, a pandemia trouxe pra gente uma nova forma de empreender. Então, assim, não só a marmita fitness, enfim, mas como os infoprodutos também. Sim, que eu ia entrar no e-commerce daqui. O infoproduto e o e-commerce são temas na sequência. Sensacional, né? Qual é a diferença do infoproduto para o empreendedor tradicional que a gente conhecia antes? A velocidade. Sim. A velocidade. Então, a gente tinha ali um empreendedor local que ele tinha ali um nível e um alcance limitado. Sim. O infoprodutor não, o infoprodutor não tem fronteiras. Então ele vende para o vizinho dele e vende para aquela pessoa que está lá em Manaus. Na Austrália. Fora do Brasil, né? O intelecto dele é diferente. O alcance, ele é muito grande e ficou muito mais pujante após a pandemia, porque as pessoas começaram a tirar aquele preconceito de eu só consumo daquilo que está perto de mim, aquilo que eu posso ver, e consome de qualquer lugar do mundo. E aí, o que começou a acontecer? Uma vez que você tem um alcance muito maior, automaticamente você chega também nos lugares onde você não quer chegar. Por exemplo, tem uma marca de estética. Eu faço cursos de estética, ensino pela internet, que é muito comum. Isso a gente vê de curso de depilação, de drenagem linfática, enfim, pela internet mesmo, né? Faz lá um infoproduto e vende um preço razoável e vende milhões ali de unidades, né? E aí, o que acontece? Você acaba, se você não tem o registro da marca, você acaba chegando no dono verdadeiro da marca muito rápido. Então, a notificação também chega muito rápido. Então, você também tem que ter uma velocidade nos procedimentos anteriores. Então, quando a gente fala de contratos, etc., a gente tem advogados especialistas de fazer contratos de coprodução, etc., mas na questão de registro da marca, tem que ser uma empresa especializada. Então, a empresa vai verificar qual é aquele infoproduto, qual é a natureza e qual é a marca daquele infoproduto e registrar. Eu tive um caso muito interessante lá, que foi uma infoprodutora que ela desenvolveu uma técnica lá de estética específica, né? Só que ela não fez o registro da marca porque ela nem sabia. Ela começou a fazer, começou a vender muito, enfim, começou a ter alunas online, Sim. etc. E aí, uma dessas alunas, ela fez o curso, comprou o curso, fez o curso, ela fez a pesquisa da marca, viu que a professora não tinha feito o registro da marca, e o que essa aluna fez? Registrou. Bingo.
E aí já era. Aí o que que aconteceu? Essa aluna, de má fé, ela fez o registro da marca, mas para a lei é muito específica, é de quem primeiro registra, e não de quem primeiro usa, né? Então, essa aluna acabou tomando posse dessa marca, dessa professora, que seria a legítima dona da marca, e essa professora, quando nos procurou, já era tarde demais. Né? Quando ela recebeu aquela situação, aquela notificação da própria aluna, ela não sabia o que fazer, foi contactar a minha equipe e quando a gente foi ver a situação, não tinha o que fazer. Então, essa professora teve que mudar de marca, adotar uma nova marca para aquele mesmo infoproduto. E não teve a mesma velocidade anterior das vendas. Exatamente, porque aí cai, né? Quer queira, quer não, você não tem uma proximidade tão grande do público. O infoproduto, ele se alastra, você nem sabe mais para quem que você vendeu. Então, quando a pessoa vai procurar no Google, por exemplo, ele vai direto naquela marca. E aí acaba comprando de outra pessoa. Então, assim, como a velocidade é muito grande na internet, esse pós-pandemia, etc., a necessidade de se buscar também a proteção acaba sendo muito grande também. E as marmitinhas fitness, então, tinham que ser registradas urgentemente, então, as pessoas. Por conta da velocidade. Você falou do infoproduto, mas hoje nós vivemos também o mundo do e-commerce e a taxinha das blusinhas gerou para o Brasil um faturamento em impostos de mais de 5 bilhões. 5 bilhões, né? 5 bilhões de reais, gente. Uma taxa que realmente fez a diferença e nós só estamos falando de as compras acima de $50. Sim. E mais legal, eu fiz esse comentário só para as pessoas entenderem a importância do e-commerce. Sim. Cada lojinha. Sim. Olha só quanto cliente você poderia ter, hein, Lu? Temos. Não, só assim. Já vou chegar no ponto, vamos lá. Quanto você pode ter? Cada lojinha no Mercado Livre precisa ter a marca registrada. Concorda ou não? É correto? Até há um tempo atrás, Sidney, não era obrigatório. Tá? Não era obrigatório. Não era obrigatório. Você hoje está sendo? O que acontece? Não existe uma legislação que fale assim, você é obrigado a registrar porque você está numa plataforma de e-commerce. Não existe uma legislação assim, dessa forma. Mas é um procedimento interno, tanto da Amazon, como do Mercado Livre, como da Shein, né? Enfim, todo esse pessoal de marketplace, por uma questão jurídica de fato. Então, eu vou chegar a esse ponto, eu vou entrar nesse caminho. Comete crime contra as marcas, não só quem fabrica e vende a marca do terceiro. Então, eu sou uma fábrica de blusinhas, e você também, e você tem marca registrada e eu não, e eu estou ali vendendo e fabricando com a sua marca. Então, eu estou cometendo crime. Mas, se eu tenho uma terceira pessoa me ajudando a vender, essa pessoa também está cometendo crime. Ou seja, comete crime quem vende e quem distribui. Nossa, ok? Então, situação. Então, vamos lá. Você entrou num ponto que muitas pessoas desconhecem isso. Desconhecem. E foi sem querer. A minha pergunta gerou algo meio polêmico, mas segue. A lei é específica de propriedade intelectual. Então, assim, é proibido você fabricar e distribuir. Então, eu fabrico e passo para uma outra pessoa, uma outra plataforma distribuir. Então, essa plataforma também está sendo conivente com o meu crime contra uma marca alheia. Então, o que as plataformas elas começaram a fazer de um tempo para cá? Elas começaram a regrar. Então, se você quer ter uma loja oficial do Mercado Livre, você necessariamente precisa ter registro de marca. Caso contrário, o Mercado Livre não deixa você ter uma loja oficial lá dentro. Nossa, que bom. Por que isso? Porque se ele é corresponsável por aquilo que está acontecendo, ele não tem como ficar fiscalizando todo mundo que está realmente, se tem marca registrada ou não. Fica muito difícil. Porque vai pelo e-mail, vai pelo CPF, é coisa rápida. Se você for ver aí, não é somente esse marketplace do Mercado Livre. Nós temos a Shopee, nós temos a Magalu, nós temos diversos marketplaces hoje. Exato. A própria Amazon. Exato. Sabe? Olha, qual é a... Logicamente, dentro da lei, de forma legal, o que nós fazemos quando nós queremos atingir uma pessoa que está pirateando uma marca? A gente vai no fabricante, notificamos o fabricante que realmente quem está pirateando? Vamos. Só que
em paralelo ao fabricante, a gente verifica quais são as lojas que também estão distribuindo e a gente notifica as lojas. Porque uma vez que a gente notifica o fabricante, pode ser que ele não dê atenção. Sim. Mas uma vez que a gente notifica o distribuidor dele, também como coparticipante naquela situação de uso indevido de marca, esse distribuidor ele vai em cima do fabricante. Opa, como assim? Como eu estou sendo notificado de uma coisa de um crime que você está cometendo e não eu, né? Então, assim, como as plataformas acabam sendo corresponsabilizadas, elas acabam de maneira preventiva, ao fazer o cadastro de uma loja oficial dentro do seu marketplace, dentro da sua plataforma, a pessoa tem que colocar lá todo o cadastro, CNPJ, contrato social, aquela coisa, e o certificado de registro de marca. Se a pessoa não tem o registro de marca, ela simplesmente não vai fazer a loja. Simplesmente não vai ter a loja. Então, do ano passado para cá, de 2024 para cá, o que houve de procura de empresas precisando registrar a marca, ela não está nem registrando a marca por realmente consciência de ter uma marca própria, e sim porque o Mercado Livre está solicitando o certificado. Então, houve um aumento muito grande. E com isso, houve também um aumento da comercialização de marcas já registradas. Porque muitas vezes a pessoa queria estar no Mercado Livre, a marca dele não estava disponível para registro. E aí, ele precisaria de alguma marca para poder colocar lá. E aí ele começou a comprar de marcas que não estavam utilizando. De repente você, Sidney, tinha lá uma loja de roupas e tinha uma marca registrada e por acaso não está usando mais. Você começou a vender para essas pessoas que tinham interesse em estar no Mercado Livre. Muita comercialização de marcas registradas. Mas isso é legal, né? Então é um mercado até que nasceu recentemente, se você for olhar bem, e isso é muito positivo. Exatamente. De um ano para cá, de 2024 para cá, houve esse boom mesmo de mercado. Informação muito boa. E olha, tudo isso depende de uma atitude. E a hora da gente falar de quem? Da Toye Treinamentos. Isso, a Toye Coaching Training chega para levar o método Agir para Vencer para você, para a sua empresa, aumentando performance, desempenho e gerando resultados. O que é o método Agir para Vencer? É atitude, é gestão, é inteligência emocional, é relacionamento para você chegar aos resultados. Então peça uma palestra motivacional para a sua equipe, para a sua empresa, um treinamento eficaz para melhorar vendas, a interação, a integração e fazer com que a sua equipe seja realmente evolutiva, porque quanto mais ela tiver evolução, melhor será a inovação dentro da sua empresa. Toye Treinamentos lá no Instagram, siga e já peça também o seu orçamento. Lu, realmente aqui é uma aula de marcas e patentes, aliás, todos que estão vindo aqui são fantásticos e você realmente está dando um show espetacular aqui. Acredito que o Gabriel também esteja gostando. Quando ele balança a cabeça é que está gostando mesmo. Ô Lu, hoje, quanto tempo leva para registrar uma marca? De 1 ano e meio a 2 anos, Sidney. De 1 ano e meio a 2 anos. Mas a partir do momento que deu a entrada, a pessoa já fica pelo menos ali respaldada? Você tem uma prioridade, isso mesmo. A propriedade da marca só se dá depois que você passa pelo processo completo, tá? Dentro desse processo de 1 ano e meio, 2 anos no máximo, várias coisas podem acontecer. Pode ser que um terceiro se sinta prejudicado com o seu pedido de registro e se oponha. Sim. Aí você tem que se manifestar. Pode ser que, por um acaso, o INPI mesmo, ele negue esse pedido para você, ele indefira esse processo. A gente tem que verificar por que ele indeferiu e ver se cabe recurso. Então, assim, não é simplesmente pedir o registro e conseguir o registro da marca, assim como a gente faz com o domínio. Porque o domínio é muito fácil. Tá livre ou não tá livre, você vai lá, paga a taxa e faz em 5 minutos o domínio é seu. R$40. Exato. Não. O registro da marca já é diferente. O INPI vai analisar se foneticamente a sua marca não se parece com uma outra no mesmo ramo de atividade. Se a logotipia da sua marca não se parece com uma outra marca que já é muito conhecida. Enfim, tem várias vertentes que precisam ser analisadas. E por que uma empresa e profissionais especialistas fazem a diferença quando você vai fazer um registro de marca? Nós já sabemos todos os caminhos, nós já pensamos como os analisadores. Então, quando a gente vai entrar com uma documentação, quando a gente vai entrar com um pedido de marca, nós vamos fazer a busca
em uma pesquisa da forma que os analisadores vão fazer. Então, isso a gente já elimina ali a probabilidade de 90% de não dar certo. Sim. E quando a gente vê que aquela marca não tem chance mesmo de passar, a gente sabe que daqui 2 anos vai ser indeferida, nós falamos isso para o cliente, nós conversamos com a empresa. É fácil falar para uma empresa que ele vai ter que mudar de marca se ele quiser? Não é fácil. Nada. Não é fácil. Mas é prudente, é correto você chegar e falar para o cliente, olha, essa marca YZ já foi registrada por uma outra empresa no mesmo ramo de atividade. Se a gente entrar com esse processo, você vai ter oposição. Provavelmente a outra parte vai te notificar. Enfim, você vai ter mais prejuízos do que realmente o intuito que você tem, que é de ter o registro da marca. Então, isso precisa ser conversado. Então, quando a gente entra com um processo de registro, a probabilidade é de 90%. Então, a cada 100 processos que nós entramos, 90 deles são deferidos e a gente segue para registro. Você mesmo, acho que tem uma meia dúzia de marcas com a gente 100% registradas, né? Então, por quê? Porque a gente faz essa gestão anterior, essa análise anterior. E isso é muito importante. Para não ter erro, né? Para não ter erro, exatamente. É igual o Johnny Walker, né? Que tem a marca Johnny Walker e a pessoa registrou o João andando. Andante? Como que é isso daí? Isso é case. Nossa, isso é case mais de 20 anos, hein? Você tirou mas isso? Mas aqui você tirou você acha que é só... lá, eu deveria colocar Business Connection Entertainment. Porque, cara, essa é uma marca que a pessoa copiou. Teve processo? Explica aí esse case, o João Andante. Isso faz muitos anos já, né? Foi no começo lá, quase, né? Em propriedade intelectual não existe espertinho e nem jeitinho, tá? Então, assim, não adianta a pessoa falar que a fonética é diferente, etc, enfim, porque você está no mesmo ramo de atividade. Você está fazendo ali uma conotação, levando a crer que é uma cópia daquela outra marca. Enfim, você tem elementos que caracterizam uma concorrência desleal, um uso indevido e um desvio de imagem, de reputação de marca. Isso claramente é evidenciado. E assim, uma empresa mesmo correta, ela nem entra com esse processo. Então, quando chega pra gente, nós somos os primeiros analisadores que existe. Porque assim, a gente vai verificar qual é a intenção do cliente. A intenção do cliente é registrar a marca de água, por exemplo. Tá, mas aquela marca não está muito parecida com aquela marca famosa? Foneticamente, então a gente precisa fazer essa primeira análise nas cores, né, os elementos, o logotipo, enfim. Então a gente tem que chamar o cliente para uma conversa e falar, meu amigo. Mas essa do João Andante, ele chegou a registrar a marca? Passou ou não? Não passou. Não passou, né? Teve processo, enfim. Porque ele teve foi coisas. utilizando e aí vetaram mesmo, né? Sim, aí vem processo, principalmente quando são marcas muito famosas, né? Marcas de alto renome, enfim, aí vem processo. Mas o que não falta são pessoas tentando burlar. McDouglas. Ai, olha, se a gente for nomear todas as tentativas, vira meme, né, até, né? Teve uma recentemente que foi um amigo meu que postou, que é uma marca chamada Axou. A-X-X-O-U. Axou. Vermelhinho, amarelinho, igualzinho a Oxo, a Osho. Ah, que legal. Igualzinho ele acabou de postar, enfim, postou esse final de semana e a gente conversando sobre isso. Então, assim, isso não pode, né? Isso não pode nem utilizar e nem tentar registrar a marca, porque você não pode trazer uma marca que engane o consumidor e que leve a erro o consumidor, porque no final das contas, quem está sendo realmente protegido é o consumidor, ele não pode ser levado a erro. Não, você está falando isso, eu estava assistindo uma série, né? Comédia americana, essas... comédias rápidas, e eu tô lá no quarto lendo um livro e minha esposa assistindo tava lá, e o motorista, eu lancei uma marca, aí, não, tudo bem, mas depois não deixa de me avaliar, eu só ouvindo do quarto lendo o livro, aí do nada, mas qual que é a sua marca? Eu acho que a passageira perguntou para o motorista, é o Uber. Ou seja, é Uber, então só por causa de dois U's. Ô Lu, estamos aqui nesse processo de marcas. Hoje, o empreendedor já está maduro com essa situação? Olha, mais do que há 10 anos atrás, viu, Sidney? Porque eu ainda vejo muita gente que não registrou a marca e pessoas que... Sim, a gente vê muito, sim, mas assim, em comparação a... Vamos colocar um pouquinho mais, há 15 anos atrás...
Nossa, a gente evoluiu muito nessa questão de propriedade intelectual, registro de marca. Isso se deve muito às redes sociais. Tá. Ponto. Isso é um marco. Por quê? Antes das redes sociais, e nós sabemos muito bem disso, né? Sim. Que nós somos dessa geração antes e depois. Eu tenho que... você, eu não. Sou mais novinho. Antes e Brincadeira, eu depois... tenho mais a mesma idade. Ô, Gabriel, você já percebeu que eu trago as pessoas tudo com a mesma idade que eu tenho? Do ano de 76? Sim, 76. Cara, você... hoje, esse é o episódio 19... É o 19, né, Gabriel? Deve ser o 19, gente. Eu até perco a conta aqui, que é a idade. E pelo menos 7 nasceram em 7 e meia. Sem querer, gente. Eu não tô fazendo de propósito. É atração. A gente acaba tendo, assim, os mesmos conhecimentos. E aí, o que acontece? Sabendo do antes e o depois, a gente consegue ter uma visão de comportamento de marca. Sim. Então, assim, antes, as empresas, elas tinham a mesma marca, a mesma atividade, e uma não sabia da outra. A gente tinha uma no Rio de Janeiro, uma no Espírito Santo, outra em Manaus, outra em Natal. No mesmo ramo de atividade, uma não ficava sabendo da outra e cada uma ganhava o seu dinheiro e todo mundo vivia em paz. Com as redes sociais. Com as redes sociais não existe mais isso, né, Sidney? Então você coloca lá a marca XYZ, enfim, você vai encontrar, que é a sua marca, você vai encontrar lá em Natal. Opa, você vai notificar a pessoa lá em Natal. Que você não quer que ela utilize a sua marca lá em Natal. Porque ela nem fez por maldade também, né? De repente não sabia, mas de toda forma, por maldade ou não, você tem que zelar pela reputação da sua marca. Porque hoje tem uma coisa que se chama Reclame Aqui. Por isso que o tema, né? Não dá. Hoje, sua marca, seu DNA. Exato. Quando eu escolhi esse tema, eu acredito que demonstra muito hoje a importância de você entender que é você ali. Sim. Exato. Eu vou falar de nosso último apoiador, mas eu vou deixar uma pergunta: como internacionalizar a marca? Excelente. Porque precisamos, só estamos no Brasil, Claro. Que nada, esse podcast está sendo ouvido em Portugal, na Angola, em países, é só colocar o translation aqui que você consegue assistir na Coreia. Eu queria falar que nem as doramas, mas eu não consigo, mas com certeza para você falar bem, e eu acredito que eu fale bem, está aqui a grande oportunidade. Você pegando o seu celular e indo no QR Code que está na tela, você vai ter a mentoria individual comigo. Isso mesmo. São 7 pacotes iniciais, ou seja, para você se tornar um treinador, um palestrante ou apenas um orador, ou simplesmente perder o medo de falar em público com 6 encontros, ou ficando comigo por 2 anos, eu vou te ensinar até produzir o seu evento, fazendo com que você suba no palco para faturar por palestra 5 a 20 mil reais, dependendo da sua autoridade, dos seus registros de marcas, você pode ganhar muito mais. Então, basta você ter um treinamento. Eu não vou segurar suas mãos, e sim, eu vou guiar você com estratégias, porque você vai ter o conhecimento, mas na verdade você vai manter a sua essência para ser um treinador, um palestrante, um comunicador como um todo. Então, QR Code na tela, agende a sua sessão experimental para você se tornar esse profissional que vai multiplicar conhecimento. Isso. Lu, e aí, como internacionalizar uma marca? Porque nós estamos falando de NPI no Brasil. Excelente. E aí, agora, para o exterior? Não tem segredo, Sidney, não tem segredo. Como o Brasil ele faz parte de um tratado internacional, isso facilita demais a questão do registro da marca. Por quê? Porque quando eu entro com o processo de registro de marca aqui no Brasil, o mesmo procedimento eu vou replicar nos Estados Unidos, na Comunidade Europeia, na Coreia, enfim, em qualquer país onde a pessoa tem interesse. Não existe um processo de registro onde eu faça no mundo todo. Você tem que ir pontual em cada país. Eu tenho que ir pontual, com exceção das marcas de alto renome. Tá. Que essas marcas de alto renome, que é a Natura, Boticário, eu tô falando das marcas brasileiras, tá? Sim. Itaú, Visa, enfim, elas adquiriram uma proteção especial que ela tem esse título de alto renome que dá proteção para elas em qualquer lugar do mundo, automático, tá? Com exceção dessas marcas de alto renome, todas as marcas, seja de produtos, serviços ou de projetos, ele precisa ser registrado no país de interesse. Então, eu tenho pretensão de exportar para os Estados Unidos. Eu tenho que fazer uma pesquisa nos Estados Unidos, verificar se essa marca já não tem registro lá
E se ela não tiver registro, o mesmo registro que eu fiz aqui, vou fazer nos Estados Com as Unidos. redes sociais, é uma pergunta até noob, assim, minha marca fez sucesso aqui no Brasil, ela está Perfeito. registrada nos Estados Unidos, é uma marca de sucesso lá também. Perfeito. E com as redes sociais, não pode ter um conflito? Não, não, não. O que que acontece? As redes sociais, ela acaba levando você para lugares muito mais longe do que realmente Sim. está a jurisdição da sua marca. Só que você só tem jurisdição onde você pediu. Então, mesmo que as suas redes sociais cheguem na Europa, por exemplo, se você só tem registro nos Estados Unidos, quem quiser registrar na Europa tem propriedade para registrar na Europa. Claro, como o Brasil faz parte de um tratado internacional, você pode entrar com uma impugnação se você tiver tempo, se você ficar sabendo ali naquele momento que a pessoa solicitou. Mas se você não fizer isso e a pessoa registrar a marca, tiver certificado, você não vai poder colocar sua marca lá. Lu, trazendo aqui, eu vejo, às vezes, eu sou narrador esportivo há 25 anos, né? E eu trabalhei na Telefônica que pegou o name right aqui vivo. Tá. Mas às vezes eu vejo a transmissão de alguns países e tem vivo, mas não é a mesma. Não sei se você já percebeu isso. Até o formato da letra do vivo é mais assim, cheinho. Tá, a logotipia nos países em diferentes, outro tá? país. Tá. Não são... são empresas diferentes. Não são, ok, perfeito. São empresas diferentes. São empresas diferentes, não é. Por isso que a logotipia também precisa ser diferente. Você nunca estuda esse caso. Tá. Estuda esse caso, faz depois uma divulgação, porque existe. E a Vivo de um lado e do outro. Perfeito. E eu sempre tive essa curiosidade. Não lembro o que a outra Vivo faz agora, tá? Vou ser bem honesto. Não é telefonia também? Não é telefonia. Ah, ok, não tem problema. Aí pode. Tá. Pode. Eu vou te dar exemplo clássico. Revista Veja. Ok? Banda Época que me lançou. A Banda Época tem a revista e tem a Banda Época. Limpador Veja. Tá. Então, são marcas iguais, foneticamente falando, não a logotipia. A logotipia não pode ser igual, Sim. Identidade visual. Mas a palavra é a mesma. Revista Veja e Limpador Veja. Duas marcas famosas, notórias, que todo mundo conhece. E é a mesma palavra, só que são atividades diferentes. Um é saneantes, outra revista. Depende, se você não tiver um pano de chão para limpar, você pode usar a revista para usar o Veja. Não faça isso. Para limpar o vidro. Nunca você ouviu um comentário desse. Não. E é isso, então não tem problema Muito que as legal. marcas sejam idênticas, desde que a logotipia não seja idêntica, mas as atividades precisam ser diferentes. Lu, o tempo aqui você vê, é fantástico, passa muito rápido, eu teria muitas coisas, você vai voltar. Você vai voltar com certeza, você vai voltar já na nova fase do Business and Connections. Quero agradecer a Luísa Caldas, da Unielas, Marcas e Patentes, uma das maiores especialistas do ramo. E eu agradeço e até a próxima, Lu. Eu acredito que é a terceira entrevista que você dá para mim já, né? Assim, né? É verdade, né? É verdade. Já essa trajetória de 6 anos de amizade. E é sempre um prazer, e é sempre gostoso. E pode ver que cada vez que a gente conversa, a gente traz mais elementos, né? Temas interessantes diferentes. E que são relevantes para o empresário. E eu agradeço, né, a oportunidade de falar e olha com o aqui, empresário gente, que eu ganhei aqui, ó. Unielas, tem um porta-celular, tem a agenda de 2025. Nós somos da geração que a gente anota, tá, gente? Eu tenho o tablet aqui, eu tenho o celular, mas ela falou, eu vou levar pro Sidney, que o Sidney adora anotar tudo. Muito obrigado mesmo. Obrigada a Unielas, Marcas e Patentes, Unielas com 2 L's, tá bom, gente? E tá aí, telefone 44367169. Ninguém usa telefone mais, gente. Vai lá nas redes sociais. Por favor, procura e a gente vai atender em 5 segundos. É isso daí, Lu. Obrigado. Eu agradeço você de casa, você que está no escritório, parou de trabalhar para assistir. Parabéns, bela eficiência que você está tendo, mas você pode assistir de novo. Nós estamos no Spotify, estamos no LinkedIn, no YouTube, no TikTok. Os cortes virão logo, logo, porque esse episódio foi sensacional. E ela entende muito de conexões, de network, e o Business and Connections realmente é um programa que gera negócios, gera conexões. Posso dizer que 30% dos entrevistados, depois que você acompanhou o nosso vídeo, nossa transmissão, fechou contratos, viu, Lu? E de verdade. Você viu lá a última reunião, a pessoa fez lá uma venda de R$23 mil. Então, gente, é isso que eu quero, fazer com
o empreendedorismo seja algo que chegue em todos os lugares. E eu, Sidney Botelho, vou ficando por aqui. Muito obrigado. Se inscreva no canal, porque, como eu gosto de dizer, viva o momento com coragem e coração. Tchau, pessoal. Ótima semana para você.